Oi, André Trigueiro, boa tarde. Boa tarde, Tânia, boa tarde, ouvinte, tudo bem? Tudo certinho. Eu estou aqui com a sua coluna na Folha hoje, em que você é categórico. O título é o seguinte: indústria pecuária é o principal vetor de desmatamento no Brasil. Puxa, é isso mesmo? Isso e outras coisas que a gente não custa. A gente, no embalo da repercussão da Operação Carne Fraca da Polícia Federal e da Operação Carne Fria do IBAMA, em meio à resposta dura dada por esse setor, que é importante para a economia brasileira e que deixou muitos críticos do lado mal resolvido da produção de proteína animal no Brasil acuados, porque parece que quando a gente faz uma crítica em relação a aspectos, como disse, mal resolvidos da produção de carne no Brasil, parece crime de lesa pátria. Parece que a gente é contra os interesses do país, não é bem isso. Na verdade, a gente precisa, num país de carnívoros, num país que tem mais boi no pasto do que brasileiros, né? A gente tem aproximadamente 214 milhões de cabeças de gado, fora suíno, fora frango, ter noção de que tão importante quanto ter a opção de comer carne ou não, mas fazer a opção consciente, quem come carne, saber o que vem junto. E aí, no artigo da Folha, a gente procura enumerar dados que sugerem ajustes que esse setor ainda precisa fazer pela frente. Primeiro, é algo impressionante, pouca gente sabe, a pecuária ocupa 20% do território nacional, Tânia. Se você esquartejar o Brasil em 5 partes, uma parte é apenas pasto. É 3 vezes mais o espaço que a pecuária ocupa em relação à agricultura. E com detalhe, a ocupação se dá de forma perdulária, pouco inteligente, a média de 1 boi por hectare, e com mais da metade desses pastos com altos níveis de degradação. É pasto que não se presta mais a uma produção intensa. Então nós temos um desperdício monumental de área no Brasil, com pasto degradado, e onde tem pasto, eu diria, funcional, com uma péssima alocação de animais, uma distribuição muito rarefeita, o que torna esse negócio ainda muito, eu diria, aquém do que poderia ser. Essa história da produção animal no Brasil vem de longe, essa cultura que vem, eu diria, há alguns séculos, né, de você enricar, que é a expressão que se usa com boi, vem de longe e ela está associada aos interesses dos proprietários de terra. A gente tem ainda hoje no Brasil, no século XXI, uma questão fundiária muito mal resolvida. O último mapa fundiário do Brasil indica, foi divulgado dias atrás, por sinal, que mais da metade do território do Brasil, 53%, é de terras privadas. Portanto, não fizemos, quando poderíamos ter feito lá atrás, uma distribuição mais justa de terra. A regra no Brasil são os grandes latifúndios e boa parte dessa terra a perder de vista e subaproveitada é dominada por pecuaristas. É uma questão também a se pensar e ver como resolver ou como estimular uma produção mais inteligente. Daria para otimizar esse espaço, é isso? Deixar o gado numa área menor? Sim. E uma das questões muito polêmicas, isso sempre soa como um confinamento? Uma ideologia de esquerda, né? Ideologiza-se o debate quando se vê essa proposta, que eu não acho que seja de esquerda, eu acho que é uma proposta racional. Quem não está utilizando a terra, quando você não tem o uso, eu diria, inteligente da terra, você vai pagar por isso. É mais ou menos algumas tentativas que alguns municípios fazem quando o camarada é proprietário de imóvel na cidade, tem várias salas comerciais, vários imóveis, todos vazios. E a prefeitura decide onerar os impostos de quem possui muitos imóveis, mas ele não tem um uso social, ele não está disponibilizado para a sociedade. Bom, uma outra questão, essa eu descobri fazendo pesquisa
Na internet, achei a pesquisadora da USP, Sandra Helena Costa, que no ano de 2013 fez uma pesquisa interessantíssima, que foi a seguinte: ela pegou todos os parlamentares da legislatura passada, em 2013, para ver quem era proprietário de terra. E descobriu que 351 parlamentares eram proprietários de terra e declararam possuir mais de 860 mil hectares de terra no Brasil. Então, é curioso, quando a gente fala que a pecuária ou a produção de proteína animal é um interesse estratégico do país, a gente tem que se dar conta que esse é um país em que 20% do território são pastos, em que 53% do território é propriedade particular, é propriedade privada, e um país em que 351 parlamentares na legislatura anterior, onde a bancada ruralista era menor. Hoje a bancada ruralista é maior. Esse número já deve estar defasado. Declararam para essa pesquisadora da USP possuir 863.646,53 hectares de terra. Então, com toda franqueza, é uma questão. Eles estão legislando em causa própria, quando, por exemplo, a atual Frente Parlamentar da Agropecuária se posiciona claramente contra proteção das florestas, claramente contra direitos indígenas, claramente contra a necessidade de reduzir as emissões de gases de estufa no campo, ou seja, não vê importância na questão da política climática quando ela implica em reduzir queimadas, reduzir destruição de floresta. Eles estão legislando em causa própria quando são grandes proprietários rurais. Isso fere o regimento. Tem questões. Eu sei que são questões muito polêmicas, eu tenho consciência disso, mas a gente precisa levantar essas questões. Eu não sou contra a produção de proteína animal, não sou contra ruralista. Eu sou a favor da transparência e que os interesses fiquem claramente configurados no tabuleiro. Uma outra questão, quando a gente fala do histórico de flagrantes em propriedades rurais, onde há mão de obra equivalente à escravidão, nessas operações do Ministério do Trabalho, em parceria com o Ministério Público, no campo, esse ranking vem sendo liderado por pecuaristas. São os maus pecuaristas, naturalmente, que configuram uma minoria, mas macula muito, eu diria, e levou-se 2 anos, né? Tânia, você acompanha esse debate. Sim. A lista suja da mão de obra escrava no Brasil, o governo estava tentando esconder. Estava protelando. Teve um alerta internacional. Não, foram criticados pela ONU. Quer dizer, uma vergonha. E, curiosamente, isso guarda alguma relação com interesses corporativos ligados a esse assunto da gente. A esse assunto que a gente está trazendo aqui. A gente querer ser o grande provedor de proteína animal do mundo, a gente ser o maior exportador, disponibiliza carne para 150 países, esses números superlativos só tem graça quando você tem transparência, eficiência, né? Selagem, certificação. Aí tem uma questão também pendente: 1/3 da proteína animal produzida no Brasil não tem qualquer fiscalização, 0. Essa é uma questão que ninguém está comentando, ninguém está falando. A gente só vai... Como não tem fiscalização? Está fora do radar da legalidade. Você acha que toda a carne produzida no Brasil passa por alguma fiscalização? Você fala enfim, do tratamento do boi, é isso? No pasto? Estou falando da carne que vai para o Da carne mesmo? Falando da carne processada. Assim, já cortei, já embalei, estou disponibilizando. Aí você quer saber, porque nem todo mundo quer saber, de onde está vindo essa carne. Né? Essas operações aí da Polícia Federal e do IBAMA trouxeram um enorme ponto de interrogação na cabeça dos carnívoros. Quer dizer, como é que eu faço agora que eu não tenho mais a clareza ou a certeza de que essa carne me convém? Então a gente está falando aqui, eu tive contato com o pessoal da JBS que confirmou a dificuldade de você ter 100% de certeza de que toda a carne comprada pelo frigorífico é de origem absolutamente legal. Chuta quantos fornecedores a JBS tem, Tânia? Desculpa a pergunta no ar, assim, de improviso. Se você tivesse me feito a pergunta antes de eu fazer a pesquisa, eu também ficaria no escuro. Não faço ideia, não sei quantos. 70 mil fornecedores. Que isso? 70 mil. 40 mil dos quais... Você jamais chutaria isso? 40 mil fornecedores da JBS estão na Amazônia.
o total de fornecedores é 70 mil. E eles admitem problemas, eles alegam ter feito vários investimentos, processos para otimizar rastreamento, cruzamento de lista. Eles publicaram um anúncio em jornal de 2 páginas dias atrás para explicar tudo o que eles estariam fazendo para não ficarem de calça curta numa fiscalização que pretenda, como foi o caso do IBAMA, levantar dados constrangedores e desabonadores para esse setor. Muito bem, eu tive contato com o pessoal da JBS, gentilmente falaram para mim antes da publicação nos jornais desses procedimentos. Agora, com a mesma franqueza, eles disseram, olha, temos críticas em relação à forma como listas públicas de terras embargadas são publicadas e nós mesmo, dado o volume, a quantidade de carne e de fornecedores, nós não conseguimos, com os meios disponíveis hoje, ter 100% de certeza de que toda a carne que a gente está comprando tem uma história linda por trás, do ponto de vista ambiental. Então, são questões, Tânia, que eu acho importante estarem assim claras para nós no Brasil que temos recentemente a memória do susto de uma carne que não era tão, eu diria, segura para consumo interno, que ainda carece de processos de selagem e certificação que sejam mais, eu diria, seguros, e que a gente saiba que essa história da produção de proteína animal ser uma opção estratégica para o Brasil, que é a palavra da moda. Carne é estratégica, pecuária gera muitos empregos, alavanca a balança comercial, etc, etc. Vem a avalanche de dados econômicos, ok. Existe uma história por trás da pecuária, ela tem indicadores que não são sempre luminosos ou inspiradores, e o Brasil precisa avançar numa agenda no século XXI em que a gente não corra riscos desnecessários de lá na frente saber que a carne tem cheiro de floresta queimada, tem digital de mão de obra escrava infantil, fora outras surpresinhas que podem acontecer onde não haja transparência, fiscalização rigorosa, selagem e certificação com cara de século XXI, Tânia. É isso, precisamos aprimorar os nossos mecanismos de controle. O nosso ouvinte José Giulianelli de Castro te cumprimenta aqui, diz que você é corajoso. Obrigado, viu? Tudo de bom. Legal, André Trigueiro, muito obrigada. Boa semana para você, André.